Pessoal, boa tarde. Como é que tá aí? Tranquilo? A gente vai falar um pouquinho agora de prevenção e combate a incêndio, certo? Dentro do curso que vocês estão fazendo, quando você trabalha, por exemplo, com líquido inflamável, material combustível, gases inflamáveis, a gente tem que conhecer, por exemplo, como manusear um extintor de incêndio. Esse extintor aqui é um material portátil, né? Então, o que acontece? O treinamento é para quê? Se começar um princípio de incêndio, por exemplo, o que eu faço para prevenir, por exemplo, um sinistro? Quais as ferramentas que a gente tem? Quais os riscos que tem? Quais as medidas de controle que tem? Como que eu uso o extintor? Quais as classes de incêndio? Quais os tipos de extintores? Então, vocês têm que estar preparados. Imagina fazendo uma atividade com líquido inflamável, começa um princípio de incêndio, vocês não sabem nem como é que usa o extintor. Já usaram extintor aqui alguma vez? Alguém? Já? Mas brincando, fazendo tipo um treinamento, né? E apagou. Bacana. Então a gente vai estar falando sobre, né? Esse extintor aqui tá novinho, tá vendo? Que bacana. Ó. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco das características do extintor, né? De como utilizar, do lacre, da trava de segurança, de como manusear. Tá vendo? Esse aqui já está com um probleminha no bico aqui. É muito comum ter esse tipo de problema, mas é importante a gente falar um pouco sobre, né, prevenção e combate a incêndio, beleza? Se tiver dúvida, pode perguntar, a gente está aqui para ajudar. Então, isso aqui é o conteúdo programático do treinamento. Nós vamos falar sobre introdução, teoria do fogo, propagação, classe de incêndio, medidas de prevenção. O objetivo, né, do curso da brigada, por exemplo, quando você fala de brigadista, qual que é o objetivo? Vocês vão fazer uma atividade a quente, por exemplo, uma atividade com líquido inflamável, tem que ter um brigadista lá próximo, certo? A equipe de emergência da empresa tem que estar sabendo daquela atividade de risco, por exemplo. Sistema de hidrante, extintor, EPI, tudo isso nós vamos ver dentro desse treinamento. Pessoal, quando se fala de prevenção e combate a incêndio, tem duas variáveis que é muito importante, o fator físico e o fator humano. O que significa isso? O que seria o fator físico? Se eu tenho uma edificação, área construída, um prédio, uma oficina, uma indústria, é um fator físico. Igual esse prédio que a gente está aqui. Tem alvenaria, tem material combustível, certo? Tem madeira, tem papel, tem plástico aqui, tem área construída, concreto, laje. Então, isso aqui é uma edificação, é um espaço físico. O que eu preciso quando se fala de prevenção e combate a incêndio? Se começar a pegar fogo aqui, eu tenho que ter as medidas de segurança aqui dentro. O que seriam as medidas de segurança? Extintores de incêndio, sistema de hidrante, sistema de alarme, iluminação de emergência, saída de emergência, certo? Então, todas essas informações, elas são o quê? Fundamentais para a gente ter a segurança dentro daquele local. São as medidas de segurança que a gente fala. Já o fator humano, o que seria? As pessoas que saibam utilizar essas medidas de segurança. O que adianta, por exemplo, eu ter os extintores de incêndio lá no local, se eu não tenho uma pessoa que sabe usar? Sistema de hidrante, a mesma coisa. Iluminação de emergência sem manutenção, fator humano. Pessoas que dão manutenção, as pessoas que dão recursos para isso, recursos humanos, segurança do trabalho, as pessoas que possam estar utilizando os equipamentos. Brigadista, por exemplo, cipeiros, colaboradores que possam usar, no caso vocês também, certo? Então isso tudo faz parte, né, do fator físico e do fator humano. E aqui a gente fala que o incêndio ocorre onde a prevenção falha. O que significa isso? Se pegou fogo, gente, quer dizer que teve uma falha na prevenção. E a gente tem que saber qual falha foi essa, certo? Então nós temos aqui a questão de prevenção e combate a incêndio. O objetivo, quando se fala de brigada, de pessoas que vão combater incêndio, o objetivo, primeiro, proteger a integridade física, primeiro do brigadista, de quem está combatendo. Segundo, das pessoas que você pode ajudar. E terceiro, o patrimônio do local também. Primeiro lugar, gente, eu jamais posso colocar minha integridade física em risco.
para ajudar alguém ou para salvar o patrimônio da empresa. Não posso. Mesmo com treinamento. Eu tenho que proteger a minha vida primeiro. Eu só vou com segurança. Quando se fala de brigada, ele vai atuar em 4 situações. Prevenção, que é o principal, que é justamente para não deixar nada acontecer. Primeiro socorro, que é importantíssimo, que é fundamental. Se saber, né, verificar vias aéreas, ver se a pessoa está respirando, se o coração está batendo, se ela tem consciência, e ajudar se tem uma hemorragia, se tem uma fratura. Prevenção e combate a incêndio. Eu combater um princípio de incêndio. Princípio, tá, gente? Princípio. Depois que o fogo propagou, sair do local, retirar as pessoas e chamar auxílio externo, corpo de bombeiros. E abandono de área, que é muito importante. Se está pegando fogo em um lugar, eu retirar as pessoas do local é fundamental. Por quê? Eu posso ter uma perda, um dano material, mas o que eu não posso ter, que eu não posso permitir, é vítimas, pessoas. Sempre esses 4 itens que eu acabei de falar para vocês. Ok? Aqui nós temos a definição de brigada de emergência, brigada de incêndio, que é esses 4 itens que eu acabei de falar para vocês. Prevenção, combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiro socorro. Uma imagem aqui, ó, do sistema de hidrante e tudo mais. Ok? Aqui nós temos agora um exemplo também, quando se fala em fogo. O que é fogo? Você sabe o que é fogo? A definição de fogo? Fogo. Você sabe diferenciar incêndio de fogo? O que é incêndio e o que é fogo? Qual é a diferença? Incêndio você não consegue apagar mais, né? Não consegue apagar mais? Não. Você consegue apagar. Incêndio eu falo um volume maior de... Volume maior. É quando o fogo foge do controle. Então eu preciso do fogo para cozinhar, um processo industrial, certo? Eu preciso do fogo. Quando, por exemplo, eu estou no fogão aqui cozinhando, o fogo está controlado. O fogo é essencial ali. Aí o fogo do fogão ele passa por uma cortina, por exemplo. Aí já é um incêndio. O fogo, a diferença do fogo para o incêndio é quando o fogo foge do controle do homem e ele vira um incêndio. Só que para a gente falar essa definição, aqui nós temos o triângulo do fogo, que mais para frente passou a ser a tetraedro do fogo. Para mim ter o fogo, eu preciso de 3 elementos e mais uma reação em cadeia desses elementos, certo? Então nós temos aqui, ó, oxigênio, calor e combustível. Beleza? Eu preciso de, primeiro, combustível. O que é combustível? Você sabe o que é combustível? Definição de combustível? O que é? Copo, plástico, folha, papelão. Vocês já estão dando um exemplo de materiais combustíveis, né? Mas o combustível é tudo que queima. Pegou fogo é combustível. Essa madeira aqui é combustível, ela pega fogo. Esse papel aqui é combustível, ele não pega fogo. Esse copo aqui, igual você falou. Aí eu tenho gasolina, que é combustível, né? Um líquido inflamável. Óleo diesel também, um líquido inflamável. Eu tenho gases, né? Eu tenho acetileno, o GLP, que são inflamáveis, que são, né, combustíveis também. Então, tudo que pega fogo, tudo que queima, eu considero como combustível. Okay? Nós temos o oxigênio. O oxigênio está em todo lugar, todo ambiente, certo? Senão a gente não consegue ficar. E nós temos o quê? O calor. O calor vem de quê? De temperatura. Então eu preciso dos 3 elementos da reação deles. Aqui nessa sala, por exemplo, a gente tem 2 elementos. A gente tem o oxigênio e tem material combustível. Por que não está pegando fogo aqui? Porque a gente não tem o calor. Essa madeira, por exemplo, ela não chegou na temperatura dela para ela reagir com o oxigênio, né, com o calor e a madeira para ter ali a combustão. Então, por isso que é importante a gente entender isso. Com a reação em cadeia, eu tenho fogo. Certo? E aí, por que isso aqui é importante? Quando a gente for combater o fogo, essa teoria aqui ela é fundamental, vocês vão ver. Tá? Como é que funciona essa questão. Aqui nós temos um exemplo da vela, tá vendo? Esse exemplo é muito interessante, que aqui eu tenho a extremidade, aqui eu tenho a base do fogo. Você percebe que a base do fogo, a temperatura é mais alta, 1.500 graus, aí vai subindo 1.100, 900, 700, na ponta tem 400 graus Celsius. E as cores também relacionadas à temperatura. Por que eu tenho esse exemplo da vela?
A base do fogo é onde a temperatura está mais alta. Onde eu tenho uma temperatura mais alta, porque eu tenho mais material combustível aqui. Está mais próximo. Por que eu estou falando isso? Toda vez que eu vou apagar um fogo, eu tenho que atuar onde? Na base. Às vezes, se eu for combater um fogo aqui na extremidade, aqui, ele não vai chegar lá no fundo e vai continuar pegando fogo. Tá? Então, sempre que for combater incêndio, atuar na base do fogo, na raiz dele. Ok? Aqui fala do combustível, do oxigênio, do calor, que a gente mostrou ali no triângulo do fogo. E é importante falar um pouco do combustível, porque o combustível ele tem 3 estados. Estado sólido, líquido e gasoso. Estado sólido, madeira, papel, plástico. É o que mais tem, são combustíveis sólidos, mais comuns. Estado líquido, solventes, tintas, vernizes, gasolina, álcool, diesel, exemplo de combustíveis líquidos. E combustíveis gasosos, GLP, acetileno, entre outros gases, certo? Então são as 3 formas aí dos combustíveis, ok? Então, passando essa parte aqui do processo de extinção do fogo, é muito interessante a gente falar disso aqui, porque é como que eu vou apagar o fogo. Eu preciso de 3 elementos. Se eu tiver 1 ou 2, ele não vai ter fogo. Eu preciso de 3 e a reação em cadeia. Para mim apagar o fogo, eu não preciso de eliminar os 3 elementos, eu preciso de eliminar um. Porque eu quebrei um, acabou os outros 2, certo? Então, por exemplo, quais são os métodos? Eu tenho o método de abafamento, resfriamento e retirada do combustível. A retirada do oxigênio, que é o abafamento, é quando tira o quê? O oxigênio do local. Eu vou ficar com calor e com combustível, sem oxigênio, não tem fogo. É abafamento. A gente vai mostrar alguns exemplos. Quando eu falo de resfriamento, eu retiro o calor. Geralmente eu uso o quê? Água. Certo? Então, é um método de retirada do calor, resfriamento. E a remoção do combustível, isolo. Remoção do combustível é muito comum em incêndio florestal, quando faz os aceros ali, o local está pegando fogo, eu isolo o local que não pegou ainda, para o material não pegar fogo, aquele material que não foi atingido. Certo? Então, é o exemplo, né? Aqui está o exemplo, abafamento, resfriamento, isolamento ou retirada do material. Aqui a gente fala um pouquinho de cada um, ó. O oxigênio, tá vendo? Tem um tambor aqui, às vezes eu nem preciso usar extintor, tem um tambor cheio de gasolina pegando fogo. Aí o que eu faço? Eu não tenho extintor, eu tenho a tampa ali. Se eu tampar aquele tambor, o que vai acontecer? Eu vou abafar, eu vou diminuir o oxigênio e vou ficar somente com combustível e calor, o fogo vai apagar. Ok? Um exemplo. Que pode ser usado em casa, por exemplo. Tem muito acidente doméstico com óleo de cozinha. A pessoa esquece o óleo ali na frigideira, ali cheio de óleo ali no fogão. O que acontece? Vai aquecendo ali o alumínio, passa para o óleo, aí dá aquela labareda enorme. Qual que é a tendência do pessoal? Jogar o quê? Aí acontece queimaduras gravíssimas. Jamais a gente pode usar água para combater esse tipo de incêndio, tá? O que eu tenho que fazer? Geralmente em casa as pessoas não têm extintor. Primeira coisa, fechar o registro do gás. Tá? E depois, com segurança, abafar, tampar. Tampar aquela panela, porque vai fazer o quê? Vou tirar o oxigênio e vai apagar o fogo. Acabou a história do fogo, ok? Aqui a gente tem um exemplo do resfriamento. Eu jogo água. É importante deixar claro que a água, eu não posso usar ela com líquido inflamável, óleo de cozinha. Eu não posso usar água com material energizado. Tem o risco de uma descarga elétrica. A água é somente um material sólido. Para mim, apagar fogo com água é papel, é plástico, é madeira, é isso. Fugiu disso, eu não uso água, tá? Por que o corpo de... o cara fala assim, mas por que o corpo de bombeiro joga água num prédio quando está pegando fogo? Primeiro passo é, o bombeiro verifica se não tem nada energizado lá dentro, para depois jogar água, tá? Então, para resfriar. Então, ele resfria o local, ok? E tem aqui o isolamento ou retirada do material. Eu isolo. Está pegando fogo aqui na sala. Né? Aí tem um canto, aquela cabine lá de madeira que está ali no canto. Está pegando fogo só na cabine. O que eu faço? Eu retiro o material que não pegou fogo. Vai apagar o fogo lá? Não. Ele vai queimar até acabar o material, mas não vai propagar para o outro lado. Beleza? Então, isolamento ou retirada do material. Tranquilo, gente? Até aqui? Classe incêndio, os 3 elementos.
oxigênio, calor, combustível. Método de extinção, abafamento, resfriamento e retirada do material, tranquilo? Aqui a gente vai falar um pouco das classes de incêndios, as mais comuns, classes A, B, C e D, tá? Classe A, quais tipos de materiais são considerados classe A? Madeira, papel, plástico. Que característica que tem esse tipo de material? Ele pega fogo em superfície e profundidade e deixa resíduo. Se eu pegar um monte, uma pilha de madeira e colocar fogo nela aqui, vai pegar fogo embaixo, no meio, em cima, vai pegar fogo em toda a propriedade. E no final vai ficar um resíduo. Característica de incêndio classe A. Posso usar extintor de água para apagar. Posso utilizar o extintor do tipo pó ABC, que são os mais comuns para incêndio de classe A. Beleza? Aí nós temos, por exemplo, classe B, líquidos inflamáveis. Característica, líquidos inflamáveis. Ele, ao contrário do classe A, classe B, ele só pega fogo na superfície. Se eu pegar um tambor de gasolina e colocar aqui, ó, colocar fogo, você vai ver que ele pega fogo só em cima, vai queimando e vai descendo, né? Só pega fogo na superfície. E quando eu apago esse incêndio ali, ele não vai deixar resíduo. Se eu pegar um tambor de gasolina e deixar ele queimar aqui sem apagar, o tambor vai ficar preto, né? Mas ele não fica resíduo nenhum. O classe A já deixa resíduo de madeira, de papel, de plástico, o que for. O classe B, líquido inflamável, ele não deixa resíduo. Não posso usar extintor de água jamais para líquidos inflamáveis. Eu tenho que utilizar um extintor de PQS, pó químico seco. Eu posso utilizar um extintor de CO2. Eu posso utilizar um extintor de tipo pó ABC, que é o mais comum hoje para classe A, B e C. Tranquilo? E aqui nós temos a classe C. São o quê? Materiais energizados. O que é isso, gente? Materiais elétricos. Painel de máquina, computador, impressora, ar-condicionado, data show, tudo que tem energia elétrica. Classe C. Característica do material classe C. Quando eu tiro a energia dele, ele passa a ser classe A. Por quê? O que eu vou ter ali? Eu vou ter materiais o quê? Sólidos. Vou ter plástico, entre outros materiais sólidos ali. Certo? Aí sim eu posso jogar água. Mas quando ele está energizado, o extintor mais indicado, jamais eu jogo água em material energizado, o extintor mais indicado, CO2, PQS e o pó BC. Mas o CO2 é mais indicado, que é o gás carbônico. Por quê? Porque ele não danifica o material. O extintor de PQS, por exemplo, que é o pó bicarbonato, ele é corrosivo. Então eu vou apagar o fogo ali de algum material, tem outros materiais ali sensíveis, ele vai danificar aqueles materiais ali, aqueles equipamentos. Tá? Então, incêndio de classe C. Classe D, materiais pirofóricos, zircônio, titânio, magnésio, potássio, são metais, muito difícil a gente achar isso no dia a dia. E empresas que têm esse tipo de metal, tem um extintor de classe tipo D, classe D, é um extintor especial, é um extintor amarelo, nem é vermelho, e é muito comum nessas indústrias que tem, né, magnésio, por exemplo. E aqui agora a gente vai falar um pouquinho dos equipamentos de combate a incêndio. Começando a falar dos extintores. Extintor de incêndio, gente. Esse extintor aqui é um extintor de água pressurizado. O mais comum, mas está em desuso hoje. Tá vendo? Ó? A classe, pode ser na classe A? Pode. Classe B, C e D? Não. Então, extintor de água só classe A. Só materiais sólidos. Unidade extintora, geralmente é um extintor de 10 litros, é um extintor pesado, difícil de manusear. O alcance médio do jato, 10 metros, ou seja, quando eu falo alcance médio do jato, ó, essa ponta da mangueira aqui, ó, da ponta da mangueira até onde que eu quero atingir, ele atinge no máximo 10 metros, que é uma distância, né? Você não vai combater um fogo com 10 metros de distância, né? Mas, o alcance médio, 10 metros, tempo de descarga 60 segundos para descarregar o extintor de 10 litros de água. Beleza? O classe B, o extintor de PQS, na verdade, ele é ótimo para classe B, para classe C. Ao contrário do de água, você tem ele de 4 kg, de 6, de 8, de 12. O alcance médio, 5 metros, tempo de descarga, 15 segundos. E aqui nós temos o CO2. Vocês observam que o extintor de PQS, o de água, ó, formato parecido, muito parecido. O de CO2, ó, ele já é um pouco diferente. Ó.
Ele tem um formato de bala, ele não tem manômetro, ele tem esse difusor aqui na ponta. O CO2, ele atua por abafamento, bom para classe B e C. Ele é pesado, porque as paredes dele é mais grossas do que os outros extintores, tá? Alcance médio 2,5 metros, tempo de descarga 25 segundos. E o que é mais usado hoje? O extintor tipo pó ABC. Bom para classe A, B e C. Ele é muito parecido com o PQS. Tá? São bem similares. Então, como é que a gente usa o extintor? Aqui mostra como é que usa. Primeiro vamos mostrar aqui, ó, o extintor de incêndio. Ele tem a carcaça, a estrutura dele. Esse é um extintor pó químico seco tipo ABC, que é o mais usado hoje. Tá vendo? Ele tem um manômetro aqui. Tá no verde, está carregado, vermelho, despressurizado, tem que mandar para recarga. Tem a alça, onde eu transporto o extintor. Tá? O gatilho, que é essa parte aqui de cima. Tá vendo que eu bato aqui, ele não mexe por causa da trava de segurança. Se eu não tenho essa trava, qualquer esbarrãozinho aciona acidentalmente. Ele tem a trava e tem um lacrezinho aqui, ó. O lacre é para mostrar que ele foi utilizado. Beleza? Aqui eu tenho a mangueira e o bico. Tá? A mangueira é bem rígida. E o bico, aqui mostra, né, que ele é para classe A, B e C. Uma pessoa que nunca usou um extintor, tá pegando fogo, ela lê o manual aqui, ela consegue usar. Olha aqui para você ver, ó. Use o extintor na posição vertical. O que é vertical? Em pé. Eu não posso usar o extintor aqui desse jeito. Beleza? Depois, ó, puxa a trava de segurança. Essa trava aqui, ó. E eu nunca devo puxar ela. Primeiro eu giro para romper o lacre, eu giro e puxo. Vai destravar, aí vai estar liberado para uso. Depois, ó, segure o punho da mangueira e aperte o gatilho da válvula. O quê? Você vai pegar o extintor, girou, tirou, você vai chegar próximo ao local. Ó, a posição do dedo aqui em cima para você ter ali o tap, tá? Mangueira. E eu vou apertar aqui, vou acionar na onde? Na base do fogo. Progressivo e cautelosamente. E dirijo o jato à base do fogo. Base, por quê? Dei exemplo da vela para vocês lá. Então, pessoal, aqui fala, ó, dirigir o jato para a base do fogo, aproximar-se do foco de incêndio progressivo e cautelosamente, varrer lentamente toda a superfície incendiada, se for líquido, evitar uma pressão muito forte para não espalhar o fogo, ok? Vamos voltar aqui. Continuando, ó. Eu não devo avançar quando não estiver seguro que o fogo vai me envolver pelas costas. Às vezes eu entro num ambiente fechado e vou para um canto ali, o fogo pode me envolver, então eu tenho que tomar cuidado, conhecer o ambiente, entrar com mais equipes. Atuar sempre no sentido do vento, a favor do vento, porque contra o vento o fogo pode me envolver e o próprio material daqui pode vir contra mim. Tá? E dá para terminar a sua atuação apenas depois de se assegurar que o incêndio não reacende. Gente, extintor, se eu usar 10%, 20%, 30% dele, eu vou ter que mandar recarregar. Então eu usei ele, não preciso ficar com dó de economizar, não. É para apagar o fogo mesmo, dá para encerrar, esgotar todo o material que tem aqui dentro. Beleza? E aqui algumas orientações, sempre que a gente passa, para manter a calma, orientar a população, não correr, não empurrar, não gritar, não fazer algazarras, não ficar na frente das pessoas, todo mundo tem que obedecer a brigada, nunca voltar para pegar objeto. Aqui tem um organograma da brigada que é muito importante, ter uma divisão da brigada, ter uma hierarquia ali de líder da equipe, de equipe de combate a incêndio, de equipe de primeiros socorros, de equipe de isolamento, de equipe de abandono de área, certo? Aqui tem um exemplo de organograma. Aqui a gente fala um pouco da iluminação. A iluminação de emergência é muito importante, porque ela vai mostrar geralmente quando a gente está pegando fogo numa edificação, a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é mandar cortar a energia, tá? Para diminuir o risco ali de propagação do fogo. E aí, para que serve essa luminária aqui? Ela serve para auxiliar as pessoas a saírem da empresa, do local. Ela vai clarear ali o suficiente para a gente sair. Não vai clarear igual uma lâmpada normal, mas ela vai dar um auxílio para a pessoa sair de forma segura. Aqui a saída de emergência também é fundamental. O local onde eu estou trabalhando, eu tenho que saber como é que eu vou sair daquele lugar. Por quê? Quando acontece um sinistro, o pessoal fica o quê? Em pânico. Então tem que ter bem definido saída de emergência, escada,
guarda-corpo, corrimão, tá? Alarme de emergência, para que serve o alarme? Comunicação. É uma forma de eu comunicar de forma rápida que aconteceu algo errado. Então, se começou a pegar fogo num lugar, as pessoas são treinadas ali para comunicar, elas vão comunicar a brigada de emergência através do alarme. A brigada chegar de forma rápida naquele local. Ok? E aqui tem um sistema de hidrante, a gente mostra, né? Aqui são os registros ali, tem uma caixa de mangueira aqui onde vai ter 2 lances ali de 15 metros para conectar, abrir o registro para combater o incêndio. Aqui as rotas de sinalização, a rota de fuga. É importante isso aqui é fotoluminescente, mostra a direção que eu devo sair daquele local. O que é fotoluminescente? No escuro eu consigo enxergar essa placa, ok? Se a gente apagar a luz aqui, ó, aqui tem uma, ó. Tá vendo que vocês conseguem enxergar? Isso é o quê? Fotoluminescente. Aqui é uma planta baixa da empresa, tem que ter uma planta. A brigada tem que ter uma planta para entender. Exemplo de saída de emergência, tá vendo? Com guarda-corpo, corrimão. Isso faz uma diferença na hora do sinistro. Você imagina um monte de gente descendo essa escada aqui, sem guarda-corpo, sem corrimão. Aqui, ó, iluminação, a placa de saída de emergência, sistema de hidrante, alguns exemplos aí que são fundamentais. Aqui é um treinamento prático, tá vendo? O treinamento prático abrange tudo isso. Extintor, líquidos inflamáveis, uso de extintores, extinção de incêndio em inflamáveis. Aqui, ó, a pessoa rasteja aqui para simular, fechar um registro de gás, sendo resfriada por um sistema de hidrante. O combate, uma equipe de combate, uma equipe para resfriar, porque essa equipe aqui está próxima ao fogo, próxima à temperatura, eu vou resfriar para diminuir ali a sensação, né, de calor. Ok? Casa de fumaça, tá vendo? Que é uma casa de fumaça, para o pessoal ver como que é quando você está no ambiente, está pegando fogo, como é que é o gás, a toxicidade que tem ali, né, a entrada e saída, a passagem pela casa da fumaça. Então, pessoal, essas são as considerações finais, que é importante a gente controlar a emergência. A ação, gente, nos 5 primeiros minutos é fundamental para mim controlar o fogo ou não, tá? A emergência existe onde a prevenção falha. Então, só para fechar a questão do extintor de incêndio, ele tem 3 tipos de manutenção, 3 níveis. Primeiro nível, inspeção visual. Todo mês eu tenho que inspecionar como é que está a carcaça do extintor, está recarregado, como é que está a alça, a mangueira se não está trincada, se ele está com o lacre, com o pino de segurança. Isso é mensal. Anual, eu tenho que recarregar ele, independente se eu usei ou não. Eu vou tirar o material dele aqui e vou mandar para a empresa para recarregar, colocar um material novo. Todos os componentes têm que ser verificados. E a de 5 em 5 anos, que é o teste hidrostático. Eu vou testar essas paredes para ver se ela está em conformidade. Ok? Então, esse é o nosso objetivo, falar um pouco sobre prevenção e combate a incêndio. Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Então, até o próximo treinamento e muito obrigado aí vocês aí pela participação.